Bem, o meu nome é Otília Sueli Pinheiro Sampaio Silva. Eu trabalhava no comércio como encarregada de crédito, trabalhei muitos anos e aí o doutor Sebastião de Moraes começou a fazer reunião lá na comunidade, né, do Orozio Maia, para discutir sobre os problemas, né, que vivia lá no bairro, né, sobre verminose, sobre as necessidades que o bairro tinha, a Santa Eudóxia, o São Fernando, né, para poder estar reivindicando junto à prefeitura, né, da negócio de córrego lá, esqueci como chama, e córregos, o córrego ficava a céu aberto ali na, na Santa Eudóxia, um pedaço do São Fernando, trazendo muitos problemas de saúde. Aí houve várias reuniões discutindo sobre esses problemas, aí foi discutido quem a comunidade podia indicar para começar a trabalhar no centro de saúde, junto com uns médicos que ia estar vindo. Acho que vocês não vieram nas reuniões, né? Acho que a gente se conheceu assim depois, né? Aí eu fui indicada, a Inezinha e a Jacinta. Nós três. Não lembro se teve outra pessoa, mas que eu lembro mais é de nós três mesmo. Aí meu pai não queria, né, por causa que eu ganhava assim razoavelmente bem como encarregada de crédito. Mas eu queria, né? Eu queria para trabalhar na saúde, né? Aí eu pedi a demissão e já levei os documentos lá, eu, a Inês e a Jacinta, até nós fomos. Aí eles deram um cargo para cada um, porque parece que era problema lá interno, que não podia ser todo mundo com o mesmo cargo. Eu entrei como auxiliar de. Não, encarregada de serviço, e aí elas eu não lembro. Aí começou, né, a gente já ter contato com vocês, de estar arrumando lá o salão para a gente fazer, né, o centro de saúde. Aí começamos a trabalhar, né? Eu aprendi da injeção acho que foi com o Ângelo, né? Depois veio o Chibim, né, e o Rita, né? Lembra? Que dava os cursos lá da gente aprender a tomar injeção, sobre as vacinas, né? Ah, e aí a gente atendia algumas pessoas, né? Para saber qual era o motivo do que tinha tal. E tinha toda sexta-feira uma reciclagem, né? Uma reunião que era, na verdade, uma reciclagem que estava sendo feita, né? Com os funcionários. E era o Clébio, o Terêncio e o Davi. Aí eles moravam até na casa, aí saíram da casa para virar o centro de saúde, né? Acho que eles foram morar lá nem lembro aonde, que eles alugaram uma casa ou foi arrumada a casa para eles, igual que era lá no Orozio Maia, né? E então a comunidade de base já existia lá. Eu fazia parte do grupo de jovens, eu, a Selma, a Inezinha, e a Jacinta fazia parte do grupo das mulheres, que depois ela continuou nessa parte do grupo das mulheres no centro de saúde, que depois ela terminou indo até para a creche, né? Ela saiu do centro de saúde e foi para a creche. Quando inaugurou a creche lá, lembra a creche que foi feita lá no Carlos Lourenço? E os coordenadores da, 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 da comunidade de base era o Zé Firino,
com a esposa dele, né? E acho que os dois, o Zeferino e a Irene. Para mim foi um aprendizado muito grande, né? E que eu até arrastei esse aprendizado sempre por todo o tempo que eu trabalhei na saúde, né? Onde tinha muita humanização, né? Era um serviço humano, as pessoas, né, viam assim a comunidade como mas como que estava ali para a gente atender com carinho, com respeito, né? E depois isso daí mudou muito nos últimos anos, né? E hoje acho que nem existe mais, né? Eu trabalhei na vacina, né? E a vacina era rodízio, não lembro se era cada 3 meses, rodiziava duas, né? Trabalhei na recepção. Qual outro grupo? Das crianças. Eu atendia as crianças até 1 ano e 8 meses, nem lembro agora, né? Acho que era isso, 1 ano e 8 meses. Aí a gente pesava, media o PC, né? O PT, e via assim, né, se a criança estava se alimentando direito, fazia uma orientação para a mãe, né, de alimentação fácil, né, que estava ao alcance, que ia ajudar muito, né, no desenvolvimento da criança. E o grupo de gestante, né, que a gente aprendemos até a fazer a escuta, né, e, e orientações, e conversava muito com a gestante. Era um grupo muito gostoso. Aí era moradia, né, que terminavam fazendo aqueles barracos mal feitos ainda, né? Aí, e todos os outros problemas que atingia, né, a quem morava naquela situação lá, né, de doenças, de vermes e tudo mais. Aí, nessa época, eu comecei um trabalho também dentro da favela, de reunir eles, terminamos fazendo uma associação de moradores, que a Leonor, né, e a Ana Bellarmino, lembra delas? Que foram as presidentes lá da Assembleia, né, da Assembleia não, como chamava? Era Associação dos Moradores. E aí, depois veio o Toninho, né, o Toninho, que foi nosso prefeito, lembra? Ele começou a discussão sobre a moradia, né? Uma forma dele arrumar um jeito de fazer uma moradia mais decente para eles, né? E que chamou, não lembro o nome que era chamado, essa mudança na vida deles, não lembro agora, Carminha, que era sobre a moradia mesmo. Aí as pessoas gostaram, né? E em alguns lugares houve essa mudança na favela, que a gente terminava se reunindo, né? Primeiro foi nas reuniões, né, que o doutor Sebastião fazia no 11º andar, né, onde reunia lá um médico e um auxiliar. Dali houve o conhecimento, um passando para o outro que estava fazendo, e aí houve também quando a gente se reuniu para ir lá para Londrina, né, num congresso que teve lá de auxiliares, né? Londrina não, primeiro foi em Minas, como chamava aquela cidade? Aí a gente foi para Montes Claros, foi muito legal, foi assim adquirindo mais conhecimentos, e tanto é que quando a Zilda entrou,
A Zilda ficou um tempo sem registro. E toda vez que vocês iam atrás, a gente também questionava na reunião lá de sexta-feira, era um problema que não estava acontecendo. Aí a gente se reuniu, né, ligamos assim pelo LP, os postos de saúde, né, e paramos o centro de saúde e fomos lá na secretaria. Juntou nós tudo lá, de todos os postos, para questionar isso. Mas não dependia muito do doutor Sebastião, né? Mas aí ele também conseguiu levar à frente e registraram a Zilda, que ela já fazia mais de um ano trabalhando sem registro. Você lembra disso? Não estava conseguindo, né? Ele estava tentando. O Sebastião, ele era muito, assim, uma pessoa muito honesta, né? E outra, ele era muito, assim, próximo dos auxiliares, né? Ele saía da secretaria, ia para os postos. Nossa, eu lembro uma vez que era eu e o Doni que estava para abrir o posto, 7 horas da manhã, e nós perdemos hora. Acordamos com o Sebastião lá na porta para pegar a chave, mas ele, sabe, achamos que ele ia ficar muito bravo, né? Não, ele entendeu que acontece coisa assim mesmo, né? E aí fomos lá para o posto correndo, junto com o Sebastião, e então ele era assim, ele era presença nos postos, né? Presença na nossa vida, até nos finais de semana, levava a gente para outros lugares onde ele ia fazer, outras comunidades, onde ele e o Mauro, você lembra do Maurinho? E a Marina iam debater, né, sobre os problemas de saúde, para criar outros postos de saúde. Então, a gente vivia com ele, né, indo para tudo quanto é lugar que ele ia. Essa é Campinas burguesa, não é? Era isso que ele falava? Foi através desses grupos que, por exemplo, os auxiliares saíam para trabalho do bairro, né? E aí, quando acho que o Doni fazia parte dessa direção, né? Doni, Jalene, não lembro mais quem, começaram a convidarem para que a gente se reunisse, né? Fazer uma assembleia, como que era o nome da Assembleia do Povo, né? Uma assembleia muito grande, e todo mundo levar as reivindicações, né? Ele levava cartazes também, falando como que estava lá, teve aquele negócio do xisto, né? Que você conversou com o Doni. E no primeiro Assembleia do Povo eu fiquei com um pouco de medo, eu com a Selma. Nós ficamos com medo de ter polícia, sabe? E acontecer alguma coisa. Mas foi tranquilo, foi muito boa, muito cheio de gente, né? Aí as assembleias cada vez melhores, né? Então, foi tudo através dessas reivindicações, não foi, Carmen? E nós também, acho que o Centro de Saúde, os funcionários, acho que ia muito lá para a prefeitura, né, exigir esse centro de saúde, né, brigar por ele. Só sei que foi muito lindo, né, quando a gente conseguiu fazer a planta e sair o centro de saúde, né. Então, em 92, né, eu tinha saído do centro de saúde, tive um problema de saúde lá com o Lucas, não sei se você lembra, né, da válvula mitral, e eu fiquei fiquei com ele, né, que eu tinha que carregar ele no colo para levar no hospital, para o médico, né. Aí, quando o médico tinha dado alta para o Lucas, foi em 92. Aí eu conversei com você, né, se tinha como eu voltar. Você falou que tinha, né, que foi através de um contrato, lembra? Aí eu voltei, né? Eu voltei, eu dei uma olhada, eu estava morando nessa época na região do DIC, lá no DIC 6. Aí eu procurei o DIC 3, né? O DIC 1, o Jardim Aeroporto, e me identifiquei mais com o aeroporto, né? Tinha a Eva, que era uma das que lutava na época junto, a Olga, a Verinha, e a Alice.
que era da Costa e Silva, né? Lembra? Era lá do pessoal da Cris e Domênico. Aí eu peguei e falei para você que eu preferia o aeroporto. E entrei no aeroporto e daí não saí mais de lá. Aí eu fui assim, quando teve os primeiro, como fala? Que aí não era mais por contrato, teve o primeiro concurso, eu participei do concurso, passei. Aí, quando chegou mais ou menos na época da minha vaga, a minha coordenadora, né, que era lá do Centro de Saúde, a Tereza, ela falou para mim: vamos fazer o seguinte, vamos pôr a sua vaga no dia que você for escolher, para não ter perigo de outra pessoa escolher, então, essa vaga aqui, né? Que era minha mesmo, né? Era a minha vaga que estava sendo colocado. Aí eu peguei a minha vaga mesmo, aí continuei lá no aeroporto. Depois de uns anos, né, que começou a ficar assim um ambiente assim muito ruim, começou a entrar pessoas novas que estava sendo que nunca trabalhou, sabe? E era uma atitude que é uma atitude até hoje, né, que é muito triste, né? Eles não têm assim, eles não trabalham com a parte de ser humano, com a população, né? De cuidar, de, de acolher, né? Então, a gente se sentia assim muito acurralado até, né? Aí uns já foram querendo se aposentar, a Alice se aposentou, a Olga, a Verinha, aí a Eva se transferiu de lá para o posto mais perto da casa dela, que ela tinha mudado, para o Capivari. Aí foi ficando lá eu, a Geni e a Maria José, que era do aeroporto desde o início. Aí eu fui e me aposentei. Aí os outros aposentaram também.